Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristo na Mente, graças a Deus. Hoje é terça-feira, dia 14, e estamos aí para mais um dia, não é mesmo? A palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã se encontra em João, capítulo 11, a partir do seu verso 17, que diz assim: Quando eles chegaram a Betânia, disseram-lhes que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas vieram visitar e consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, porém Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Jesus disse: O seu irmão vai ressuscitar. Sim, disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. E Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nisto, ela deixou Jesus, voltou para casa e, chamando Maria separadamente, disse: O mestre está aqui e quer falar contigo. Então Maria levantou-se e imediatamente foi ao encontro dele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando os judeus que estavam na casa procurando consolar Maria, viram que ela saiu depressa, pensaram que estivesse indo ao sepulcro de Lázaro para chorar. Então eles a seguiram. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria caiu aos pés dele, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e os judeus também, ficou muito perturbado e comovido. Quantas vezes temos agido como Marta, né? Por sabermos que Jesus ele nos ama e que o amor sobre nossas vidas, o amor dele sobre nossas vidas é soberano, é grande, a gente acha que o Senhor ele tem a obrigação de fazer as coisas e cumprir as coisas na nossa vida. Então, quando os nossos planos não dão certo, quando os nossos sonhos são frustrados, quando a nossa vontade não acontece, achamos que podemos indagar e questionar e até mesmo ficar bravos com o Senhor, só porque Ele nos ama, né? Mas eu quero que você venha entender que aqui a Bíblia está citando a atitude de duas irmãs que foram diferentes mediante ao mesmo acontecido, ao mesmo acontecimento. Lázaro, que era o irmão mais novo delas, tinha falecido. Então Marta e Maria estavam muito tristes com aquilo que estava acontecendo, com a situação que elas estavam vivendo. Elas tinham avisado a Jesus Cristo, tinham enviado um mensageiro para dizer para Jesus que o irmão delas estava doente, né? E Jesus não veio ao encontro, não pelo menos naquele momento. E então, quando elas ficaram sabendo que Jesus estava se aproximando da cidade, a primeira a ir ao encontro de Jesus foi Marta. Porém, Marta ela chega diante de Jesus questionando e dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. É assim, pelo menos, a interpretação do texto que temos, né? Que Marta ela estava um pouco brava com Jesus, achando que porque ele dizia que amava a ela, amava ao seu irmão Lázaro, amava a sua irmã, ela achava que Jesus tinha que ter ido no momento em que ela queria, no momento em que ela tinha avisado, no momento em que o mensageiro tinha entregado a mensagem, porque Lázaro ainda estava vivo. Porém, a gente sabe que Lázaro ele morreu, ele faleceu, e Jesus foi ao encontro delas 4 dias depois que ele tinha falecido. Só que a gente vê outra situação, a gente vê exatamente a irmã, né, de Marta, Maria, também chegar diante de Jesus e ao invés de já questionar, ao invés de já dizer e ficar brava com Jesus, primeiro Maria cai de joelhos. E olha a diferença de alguém que entende que por mais que o Senhor nos ame, ainda assim Ele é o Deus soberano que conhece todas as coisas. Então Maria ela cai de joelhos diante de Jesus e começa a chorar e dizer: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão talvez não estivesse morto. Olha a diferença, né? Infelizmente, muitas vezes não somos como Maria. Quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas não acontecem do jeito em que nós gostaríamos que tivesse acontecido, quando as coisas fogem do nosso plano, fogem daquilo que nós tínhamos anotado, naquilo que nós estávamos planejando, não somos como Maria, que chega de diante de Jesus e fala: Senhor, se tivesse acontecido dessa maneira, Pai, mas ainda assim, Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti. Não, muitas vezes somos como Marta, né?
vamos indagar ao Senhor, né, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, com um tom já mais bravo, com um tom de quem acha que pode mandar em Deus, né? O Senhor, ele aqui nos seus versículos, né, mais acima e também mais abaixo, deixou sempre claro a todos que Lázaro tinha morrido justamente para que fosse manifestada a glória de Deus e para que o povo e também aqueles que estavam à sua volta crescem ainda mais que ele era o Filho do homem, o Filho de Deus. Então tem situações que acontecem na nossa vida onde o Senhor ele não vai chegar exatamente no momento em que a gente acha que ele tem que vir. Ele não vai chegar no momento onde nós dobramos os nossos joelhos e pedimos: Senhor, eu preciso de uma resposta agora. Tem vezes que o Senhor vai fazer como aconteceu na vida, né, de Lázaro. Vai chegar 4 dias depois ou até mesmo mais dias depois daquilo que a gente gostaria que fosse. Mas ainda assim a gente precisa entender que tudo é feito para a glória de Deus. Que tudo que acontece na nossa vida é justamente para que o nome dele venha a ser glorificado, é justamente para que o nome dele venha a ser exaltado. E assim como ele disse a todos que estavam ao seu redor, a todos que estavam presentes nessa situação, que tudo acontece para que nós venhamos crer, tudo acontece para que nós venhamos acreditar que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Muitas vezes a gente realmente não entende os planos do Senhor, né? Assim como eu disse para vocês no vídeo de ontem, né? Precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, os nossos planos sim têm que ser frustrados. Se a nossa vontade não está de acordo com a vontade do Senhor, então é melhor que os nossos planos sejam frustrados mesmo. É melhor que a gente chore agora, que a gente sofra agora por aquilo que não aconteceu da maneira que a gente queria. Porque o Senhor está lá no nosso dia de amanhã. Então, se Ele sabe o que é melhor para nós, se Ele sabe aquilo que é bom para nós, então por que nós não venhamos confiar nos planos e aceitar aquilo que tem acontecido na nossa vida, que vem de direção, que vem por permissão do Senhor? Claro que tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem parte da vida mesmo, né? Outras coisas acontecem porque é o inimigo se levantando. Mas eu acredito que quando oramos ao Senhor, né, e pedimos sempre para que o Senhor tome direcionamento na nossa vida, muitas coisas acontecem na nossa vida porque Ele permitiu. Até mesmo aquilo que o inimigo consegue tocar, até mesmo aquilo que a vida consegue nos levar e nos tirar, é tudo permissão de Deus. E se Ele permite, então Ele tem o controle de tudo. Eu costumo dizer, né, eu tenho uma frase onde eu digo que nada escapa por entre as mãos do Senhor Jesus. Então não tenha medo. Se alguma coisa aconteceu na sua vida, se alguma coisa morreu na sua vida, assim como na vida daquelas 2 irmãs, o irmão tinha morrido, se alguma coisa em alguma área da sua vida foi morto, foi mortificado, tente entender que possa ser um zelo de Deus para com a sua vida, que possa ser um livramento de Deus para a sua vida, ou que então seja realmente para que a glória de Deus venha a ser manifestada. Quando nós passamos por algumas situações e pessoas que estão ao nosso redor têm as soluções e nos ajudam a vencer aquilo, nos ajudam a passar por aquilo, nos ajudam a superar aquilo, sabe o que acontece? Ao invés de darmos a glória que deveria ser do Senhor, ao invés de darmos a glória e a exaltação que deveriam ser para Deus, a gente começa a exaltar e a gente começa a ovacionar e aplaudir aquelas pessoas que estenderam a mão para nós e que nos ajudaram. Mas eu quero que você entenda que tem situações na nossa vida onde é somente Cristo, onde é somente o Senhor que realmente vai estar ali conosco, onde é somente o Senhor que vai estar ali para nos ajudar. Porque quando nós formos levantados, quando Ele nos entregar, quando Ele fazer, né, e acontecer na nossa vida, a gente venha dar total glória, total louvor, total ovacionamento a Ele, somente a Ele, né? É Ele que tem que ser exaltado em nossas vidas, né? Talvez, mesmo Lázaro, ele estando ali doente, se um médico tivesse curado ele, se um médico tivesse ajudado ele, talvez essa passagem nem estivesse mais na Bíblia, porque a honra e a glória não seria dada a Jesus, seria dada ao médico. Mas aquilo que Jesus queria mostrar para todos ali naquele momento, naquela situação, é que Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que faz acontecer, como Ele disse. Ele falou assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha só que lindo que o Senhor está falando, né?
Então, irmãos, fiquem com essa palavra no seu coração. Não queira ser como Marta, que foi ao encontro de Jesus e indagou ele, achando que porque ela era amada por ele, porque a família dela, o irmão dela que tinha morrido e a sua outra irmã, aquela família era amada por ele tinha a obrigação de fazer, cumprir na vida deles, né? Queira ser como Maria e entenda que, ainda que ele seja o teu amigo, ainda que ele seja o teu companheiro, ainda que ele seja aquele que está do seu lado, ainda que ele seja aquele que te ama, ele é Deus e continua sendo Deus. Faça como Maria, se algo não deu certo na sua vida, se alguma coisa não aconteceu do jeito como você gostaria e esperava que tivesse, né, acontecido, não faça como Marta, faça como Maria, se dobre o seu coração diante de Deus, se renda a Jesus e fale: Senhor, ainda que eu não entenda, Senhor, ainda que eu não consiga, Senhor, entender aquilo que o Senhor está fazendo, ainda assim eu creio, Pai, eu creio em Ti, eu creio que Tu és o único, Pai, que pode me ajudar, e quando o Senhor fizer, Pai, a honra e a glória será Tua. Amém? Fique com essa palavra no seu coração nessa manhã. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se você recebeu essa palavra de Deus para a sua vida, não esqueça de comentar um amém. Coloque um amém aqui nos comentários. Se o Senhor falou contigo, se o Senhor falou ao teu coração nesta manhã, coloque um amém nos comentários. Compartilhe e envie essa mensagem para os seus amigos que estão passando pelas situações como descritas aqui nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar as notificações também, para que o YouTube possa estar avisando você quando algum vídeo for postado, amém? Se o Senhor permitir, amanhã estarei aqui de novo, com mais um episódio Cristo na Mente. É às 6 horas da manhã e você não pode perder. Deus abençoe você.